testemunho que nós temos sobre o que Deus está fazendo no nosso meio é que o Espírito Santo tem sido poderoso no convencimento de todas as coisas e o Senhor está se movendo. Amém. Por esta razão, Deus abriu esta porta, estamos aqui conectando, estamos com o Andrezinho, da Luz da Vida, estamos com o pastor Marcelo, do Ministério Salva Vidas, e entendemos que o reino, ele não começa e nem termina da porta da minha igreja. Amém. Ou seja, a expressão igreja, pastor Marcelo, ela é uma expressão que diz assim, chamados para fora. Amém, estamos vivendo um tempo da manifestação, da nossa filiação em Deus, estamos vivendo um tempo de uma efetiva sequidão em todos, uma falta de sonhos, uma falta de projetos, uma falta de perspectivas, que na verdade quem tem somos nós através da nossa filiação em Deus. É verdade. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês. E Marcelo Salva Vidas. Amém. Olha Amém. só. Como é que está a obra lá? Conta do ministério, como é que está a pastora, como é que está o Vinícius, como é que está a família? E Tudo aí? na bênção, graças a Deus, todos nós, né? Servindo ao Senhor com alegria de coração. A pastora está lá juntando os irmãos aqui, né? Deus abençoe seus passos. Deus abençoe o nosso missionário lá, o Jefferson. E os irmãos estão junto conosco nesta manhã. Mas a obra tem crescido, né? Nós compramos uma sede própria. Compramos um terreno. Sede própria? Sede própria, 600 metros quadrados de terreno. Né? Nós estamos em fase de construção, estamos levantando o muro. E realmente assim a gente vê a mão de Deus no sentido de que vem investimento para nós de todos os lugares, para a construção do prédio, para a construção do muro. E como nós entendemos que estamos vivendo esses dias difíceis, né? Agora eu vinha falando com o pastor Edson aí, nós não temos a visão de construir um prédio de material, de um prédio de alvenaria. Nós vamos fechar todo o terreno e ali nós colocaremos uma tenda de 10 por 10, que é essa tenda piramidal, que nós vemos essa tenda hospitalar, e ali vão fazer os cultos, ação social, evangelismo, né? Nós temos a nossa sede bem na frente do presídio, então ali nós temos acesso ali no presídio, nas pessoas que ficam esperando a visitação. Então, muitas coisas Deus está fazendo, Deus está nos prosperando nessa obra, e temos também a nossa igreja na África. Né? Nós temos um ministério formado na África do Sul, em Moçambique, na África. Né? Lá Deus tem abençoado. Nós já temos 13 províncias, estamos estabelecidos, com células, com grupo caseiros, e tem a nossa matriz na cidade de Tete, responsável lá por o pastor Marcos Manuel, e temos crescido e estou viajando para a África. Entre outubro e novembro estamos indo para a África, passar 15 dias em missões lá. Então nós estamos na bênção de Deus, né? Tudo muito lutado, nada é fácil, né? Tudo na direção de Deus, nada é fácil, tudo é com oração, tudo na presença de Deus. E eu tenho uma coisa que Deus sempre fala no meu coração, que o verdadeiro sucesso do homem de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Quando está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem naturalmente, as coisas andam normalmente, e Deus na frente de tudo, abrindo os caminhos, abrindo as portas, né, para que Ele seja glorificado em toda a nossa obra. E igreja agora nesse tempo de pandemia, Covid, isolamento, como é que vocês têm feito lá, pastor? Nós temos trabalhado em cultos familiares, né? O que aconteceu nessa época de pandemia é muito interessante. Eu comecei a partir para o princípio de uma live, coisa que eu nunca tinha feito. E comecei a fazer lives. Faz uns 4 meses que nós temos a live, toda sexta e domingo, 18 horas, e sexta-feira, 20 horas. O que acontece com essas lives? Começou a dar uma repercussão às lives, as pessoas começaram a ouvir a palavra, começaram a ser tocadas por Deus, testemunhos através das lives, e os irmãos pegam, por exemplo, o seu notebook e vão na casa das famílias que elas sabem que estão nesse estado, e levam o notebook, olha, vão ouvir a live lá que o pastor está ministrando. E ali as portas se abrem, nós visitamos as famílias, ali oramos e ali trazemos para o congregar físico. Nós estamos há 2 semanas aí com o congregar presencial, né? Domingo às 10 horas da manhã, até a gente construir, até a gente levantar os muros e colocar as tendas ali. Então a gente não pode reunir, é um prédio de alvenaria pequeno dentro do pátio que nós temos, mas estamos... Até por um número de restrição de pessoas, exatamente, né? Não podemos colocar muitas pessoas ali, mas está sendo benção aí, a live está dando bastante resultado. Inclusive teve um rapaz aí, o Manuel, né? Ele estava ouvindo a live, aceitou Jesus na live. Quando foi fazer oração de libertação por ele disse que o celular novinho dele, na hora da oração, ele explodiu. Estava do lado da televisão, o celular explodiu na hora da oração. Meu Deus. Muito forte, testemunho de cura. Deus tem curado, as pessoas estão aqui na live aqui, tem testemunho de cura, testemunho de libertação. Deus tem abençoado bastante. Um meio que Deus nos deu para ser benção, tecnologia, Deus nos deu para ser benção, ser bem usado na mão do Senhor, né? Tá certo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero separar um tempo para que tu
tragas uma palavra para a gente, eu gostaria que você trouxesse... Preciso te pedir que tu traga essa reflexão. Eu quero que você fale agora, talvez, não sei por que, mas a gente precisa estar sensível àquilo que o senhor está falando. Você é um homem que no meio da pandemia, conviveu com a Covid-19, prevaleceu sobre a Covid-19. No meio da pandemia, Deus tem te dado um prédio um terreno de 600 metros quadrados. No meio da pandemia, o Senhor tem enviado pessoas. No meio da pandemia, o Senhor te leva para ser cabeça em uma das suas frentes na África. E talvez esteja nos escutando alguém que também tenha responsabilidade do ministério, alguém que também esteja à frente de um trabalho que hoje está enfraquecido, está desestimulado, está ansioso. Eu conheço algumas pessoas que infelizmente já estão tendo que fazer uso de medicação controlada porque pesou nos ombros. É verdade. Eu quero que você traga, a melhor coisa que tem é aquele testemunho daquilo que o Senhor está fazendo e como nós estamos prevalecendo. Que você possa trazer um relato de como você tem se comportado em meio a essas adversidades, e até para que isso sirva de exemplo para que essa pessoa também se fortaleça e prevaleça sobre os desafios dele. Amém. Os desafios agora têm sido bastante fortes, né, nesse meio de pandemia, mas uma das posições que eu creio, até entrando no contexto do que Deus me tocou a falar nessa noite, é a questão de que essa pandemia, ela serviu também para fortalecer a igreja. Eu creio nisso. Por quê? Porque esse pequeno vírus, esse pequeno que nós não enxergamos, ela colocou todos os poderosos da terra de joelho. Os donos do mundo ficaram de joelho diante de algo que nós não vemos. Os donos da ciência, os donos da tecnologia, os donos do poder aquisitivo, ficaram todos de joelho diante de uma pandemia. Quer dizer, eles não têm mais para onde correr, a humanidade não tem mais para onde correr. Então, para onde a humanidade precisa correr nesse momento? Para os braços do Pai, para os braços do Criador. Então, o que eu percebi nessa época de pandemia, o que nós temos agido é o quê? Foi um momento em que eu passei a refletir mais sobre a minha vida, refletir mais sobre a minha vida, não ministerial, mas a minha vida pessoal com Deus, refletir mais sobre como eu tenho desenvolvido, como eu tenho levado a minha vida na fé, e comecei nesse momento de reflexão, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a voltar o meu coração mais para a presença de Deus, dobrar meus joelhos e crer na palavra do Senhor, na qual o Senhor diz no Salmo 46:10, que Ele é exaltado, Ele está no controle de todas as coisas. E se a Bíblia diz, né, que Deus está no controle de todas as coisas, eu preciso confiar no Senhor. A chave nos dias de hoje é que existe, para que as pessoas entendam, uma diferença muito grande entre crer no Senhor e confiar no Senhor. Crer no Senhor e confiar, existe um abismo muito grande. Por quê? Porque eu costumo dar o exemplo de um relacionamento. Quando eu conheci a minha esposa, né, eu namorei, acreditei que poderia dar certo o relacionamento, né? Acreditei que nós poderíamos desenvolver um relacionamento, então houve o namoro, o noivado, mas eu não confiei na minha esposa imediatamente. Eu passei a confiar na minha esposa, no conhecer a minha esposa. Então as pessoas hoje, para que venham confiar no Senhor nesses dias de tribulação e saber que Deus, Ele está no controle e que Deus vai levar o seu povo a vencer tudo isso, Deus vai levar o seu povo a passar esse tempo, é necessário conhecer o Senhor. Conhecer, entregar o seu coração para o Senhor, depender do Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel para conduzir o seu povo sobre todos os aspectos da vida em triunfo, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser mais do que vencedores em meio à tribulação. Então uma das maneiras que eu encontrei para lidar com todas as situações é depender do Senhor, todos os dias. Eu, na verdade, fui infectado com coronavírus, minha esposa foi infectada, meus filhos, né? O único que não foi minha filha de 15 anos. Então, como enfrentamos? Orando, pedindo ao Senhor que nos dê saúde, pedindo ao Senhor que nos cure, pedindo ao Senhor que nos liberte disso tudo e que coloque a mão dele sobre nós e o sangue de Jesus nos cubra. Então, eu creio que é um tempo de nós voltarmos o coração para o Senhor. É um tempo da igreja, inclusive, pastores que estão com dificuldade, estão na luta, todos nós, na verdade, todos nós estamos, pastor, todos nós estamos. Estamos com dificuldades financeiras, se disser que nós estamos, né? Estamos todos passando, porque as mesmas situações que meus irmãos passam no mundo todo, nós também passamos. A questão é, como enfrentamos a situação? Como nós nos posicionamos diante dessa situação?
Eu creio no livro de Josué, eu vou ler uma passagem bíblica ali, se o pastor me permite. À vontade. Livro de Josué, e fala muito comigo, é um norte para a minha vida. Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, aqui o Senhor não está pedindo para Josué. O Senhor não está dizendo: olha, Josué, quem sabe tu faz o que eu estou te pedindo para te ser forte, quem sabe tu tenta. Ele diz: não te mandei eu. Josué, no meio da situação que você está vivendo, a situação no contexto que Josué vivia não era um contexto fácil, ele está passando um momento muito tribulado. Deus olha para ele e diz: não te mandei eu ser forte, não te mandei eu, esforça-te. Quer dizer, é a mesma palavra o Senhor nos diz esse dia. Não te mandei eu, igreja do Senhor, povo de Deus, e aqueles que não conhecem Jesus. Olha, o Senhor nos dizendo: vinde a mim nesse momento, que está cansado e sobrecarregado, Deus o vai dar livre. Pastores, entenda uma coisa, obreiros, servos do Senhor. O Senhor diz: esforça-te. O que é se esforçar? É entrar para a presença de Deus e lutar, como Jacó lutou com o Senhor. Lutar com Deus. Senhor, enquanto não me abençoares, eu não saio da tua presença, que nós precisamos fazer no dia de hoje. Senhor, enquanto não me abençoares, eu não paro de orar. Eu preciso passar essa fase, eu preciso passar esse momento em triunfo para que teu nome seja glorificado em minha vida. Então, Josué, claro, te esforça-te, tem bom ânimo. Amados, não desanimem no Senhor. Não desanimem. Nós estamos falando num Deus que abre portas, num Deus que leva seu povo à superação. As tribulações da vida virão. Isso é um sinal de que todas as profecias vão se cumprir, os dias serão difíceis. E o que vai acontecer? Como será se o povo de Deus se abater? Se, como o pastor Edson falou uma coisa que é muito verdade, me chamou muita atenção, que a igreja, ela é condutora da bênção de Deus. Nós, como igreja hoje, pastores, irmãos, que desse momento estão enfraquecidos, estão entristecidos, estão abatidos, eu quero dizer, renova a tua esperança no Senhor, porque você é um instrumento de Deus para levar a palavra de ânimo, a palavra de paz, a palavra de esperança para os perdidos que estão vivendo nesse momento, para as pessoas que estão desesperadas nesse momento. Se nós, como igreja do Senhor, que temos comunhão, relacionamento com Deus, não nos apropriarmos da herança de Deus, do Consolador, do Espírito Santo que nos foi enviado para nos fortalecer nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, da onde virá o socorro para essas pessoas, né? Então, as pessoas esperam a manifestação da igreja nesses dias. As pessoas esperam a manifestação de uma igreja no poder do Espírito Santo, uma igreja na unção de Deus, para que as pessoas possam ser salvas e resgatadas nesse momento de crise, desse momento de dor. Uma coisa eu percebi nesses dias. Esse dia eu estava saí da live, né, que eu tenho uma estratégia, eu tenho uma casa na frente lá onde eu montei um estúdio, lá eu faço minha live, eu boto uma caixa amplificada e mando ver no volume. Esse dia me perguntaram: mas por que o pastor prega tão alto aí, não precisa, e a live? Eu prego porque os meus vizinhos na volta estão todos escutando a palavra. O que aconteceu? Um vizinho que mora na esquina ali, esse dia passando: pastor, eu queria falar com o senhor, eu ouvi o senhor pregando aí, o senhor tem uma Bíblia para me dar? E eu perguntei para ele: você entende a Bíblia, filho? Ele disse: não, então eu vou te ajudar a entender a Bíblia, vamos estar juntos. Amém. Entendeu? É o fruto daquilo que as pessoas estão pedindo socorro, meus amados. Pedindo socorro. E nós precisamos, por mais fraco que nós estejamos, por mais numa situação difícil nós estejamos, o Senhor quer nos usar de qualquer maneira, o Senhor quer nos levantar. Uma coisa que me chama a atenção é quando Deus falou para Ezequiel: levanta-te, eu falarei contigo. Meu irmão, isso é muito poderoso. Por quê? Porque nesses dias de pandemia, o que aconteceu? Vem os problemas financeiros, vem as crises, vem a falta de esperança, desemprego. Mas uma coisa que eu entendo é que Deus não fala com caídos. Deus não fala com aquelas pessoas que estão curvadas espiritualmente com uma situação. Por isso Deus diz para Ezequiel: levanta-te, te posiciona e eu falarei contigo. Se tu estiver curvado com a situação, é porque tu não crê em mim, é porque tu não confia em mim. Então, toma uma posição, Josué, fica firme e eu vou começar a falar ao teu coração como tu deve proceder, como tu deve agir, como tu deve enfrentar essa situação, né? Então, o Senhor nos orienta para uma posição, o Senhor sempre vai dizer: te esforça, tem bom ânimo, fica firme, mas aí é que existe o ponto. Precisamos voltar para o Senhor, como nós estávamos conversando, é um tempo de restauração. É um tempo que nós precisamos voltar ao primeiro amor, é um tempo que nós precisamos voltar para a presença do Senhor. Eu entendo que, me lembro do Edson, há muito tempo ele me disse uma coisa que eu fiquei marcando aquilo no meu coração: vamos ser igreja. Ele sempre diz: vamos ser igreja. Existe hoje uma diferença que eu observei nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas hoje estão firmadas na igreja, não estão firmadas em Jesus.
Ser igreja não é ficar dentro do templo, dentro do prédio ali, reunindo, adorando, meio faz parte. Mas a igreja ela foi chamada, como o pastor falou, para ir para fora. Para nesse momento a igreja se levantar no poder do Espírito Santo e liberar palavra profética, palavra de poder, palavra de ânimo, palavra que venha do trono de Deus para as pessoas que estão fracas, estão necessitando dessa palavra. Então é o momento da igreja sair para fora. É o momento da igreja sair no poder do Espírito Santo e ser igreja. Porque eu observei que as pessoas que estão firmadas na igreja, né, que as pessoas que estão firmadas no congregar, na igreja, elas estão se perdendo. Agora, as pessoas que são igreja e que têm um relacionamento íntimo com o Pai, nesses dias de pandemia, estão frutificando. Há muitas pessoas que eu vejo frutificando nesse tempo de pandemia que não frutificavam. Eu sempre tive uma coisa que eu ensino à minha igreja, não é a minha igreja não, a igreja do Senhor na qual eu sou pastor, né? Eu ensino que nós precisamos ser uma igreja em movimento e não fazer um movimento dentro da igreja. Existe uma diferença entre movimento dentro da igreja e uma igreja em movimento. Por isso nós partimos para a obra social, por isso nós partimos nós saímos na rua aí no meio da madrugada, até está um missionário aqui junto, né? Nós temos distribuir alimento para os perdidos, para esses moradores de rua nesse tempo de pandemia também, né? Distribuímos sopas, fazemos o carreteiro, uma equipe vai lá, a gente distribui com todo cuidado, com toda, né? Com todas as regras, normas de segurança, e estamos atendendo esse estado. Por quê? Ser igreja. Nós temos a oportunidade de sair para fora agora. Sair do templo, daquele comodismo que é no templo, já emendando para encerrar. Eu me lembro aqui em Atos dos Apóstolos, eu não quero me deter muito, pastor, só deixa Deus te usar. Para encerrar aqui, Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, 8 versículo 1 diz assim: olha que poderoso. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. No versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A pandemia fez uma coisa que é poderosa, ela dispersou a igreja. Se a igreja não tivesse sido dispersa pela perseguição, você não seria convertido, você não seria convertido, você não teria conhecido Cristo e eu não teria conhecido Cristo. Foi necessária a perseguição da igreja sair, porque eles se reuniam na sinagoga para orar, eles se reuniam 3 vezes por dia, oravam, buscavam aquele Espírito Santo, aquela adoração maravilhosa, graças a Deus por isso, mas eles foram cheios do poder de Deus, mas precisou vir a perseguição para que a igreja saísse para a rua, para que nós conhecêssemos o Evangelho. Se eles continuassem naquelas quatro paredes, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Então, eu vejo isso também como uma bênção para a igreja. Se a igreja souber aproveitar esse momento, vai ser um momento, creio, de um avivamento, do reavivamento, né? Porque nós vamos sair, nós vamos ver fruto, nós vamos ver pessoas se converter, demônio manifestar aí, libertação, curas, né? Por nome do Senhor. Então, eu vejo tudo isso assim, ó, é tudo uma questão da nossa posição. Eu sempre medito na questão do deserto, quando o povo de Israel passou pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto, e aquele deserto era uma passagem de 40 dias, né? Uma passagem de 40 dias, o povo passou 40 anos. Então, quando eu passei os desertos na minha vida e passo os desertos na minha vida, eu sempre, só um pouquinho. Se a passagem é 40 dias, o povo passou 40 anos, eu entendo que Deus diz para Josué, esforce e tenha bom ânimo. Deus diz para Ezequiel, levanta-te, que eu falarei contigo. Então eu entendo que o tempo que eu passo no deserto não é Deus que determina, é a minha posição que determina. Amém. Se eu me posicionar diante de Deus, firme no Senhor, me esforçando, tendo bom ânimo, confiando no Senhor, o deserto vai ser 40 dias, 10 dias, 20 dias, 5 dias, uma semana. O tempo do deserto é a minha posição no Senhor que determina. E uma coisa, meus irmãos, daqui para frente as provações, as tribulações vão sempre vir. Então nós não podemos, como diz, não pasmes, né? Não te espantes, não vamos se espantar por causa da tribulação. Isso está escrito que viria. São sinais do final dos tempos. Então, nós precisamos posicionar do Senhor, como nós temos posicionado, orado, confiando no Senhor. É difícil, claro que é difícil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus diz: tem de bom ânimo. Eu venci tudo isso, o Senhor tem nós vencemos também. Essa que é a verdade, né? E não desistir. Pastores que estão passando em dificuldade financeira, mesmo pastores, nós vamos passar, queridos. Por isso diz, o deserto é uma passagem, nós vamos passar por isso e vamos prevalecer em nome do Senhor. Só precisamos nos posicionar no Senhor. Quer dizer, conhecer o Senhor. Sair do princípio da religiosidade, né? Daquele princípio religioso, né? E entrar para o princípio vivo do Espírito Santo de Deus, propósito vivo do Espírito Santo de Deus, que é uma fé dinâmica,
uma fé acolhedora, uma fé de amor, uma fé que leva o amor, uma fé que leva o consolo, uma fé que leva a paz aos corações aflitos. Essa é a nossa posição de hoje, é isso que Deus quer que nós façamos hoje. Amém? Então deixa essa palavra aí em nome de Jesus. Eu gosto muito os primeiros... a palavra da ceia, ela tem uma chave que eu gosto muito disso. E eu quero fazer um convite, pastor Marcelo, ao nosso amigo internauta, aquele que está conosco. Nós não temos o hábito assim, mãe, de seus motivos de oração. Sim. Não. O que eu quero agora? Eu quero convidar o André para adorar. E no tempo da adoração do André, eu quero que você viva o princípio que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós voltarmos da adoração, o pastor Marcelo vai estar abençoando a tua vida. Amém. Indiferente do tamanho da tua luta, indiferente daquilo que você esteja vivendo, indiferente daquilo que você esteja passando, a bênção do Senhor, ela é soberana sobre qualquer área da tua vida. Amém. Qualquer luta que você possa estar passando não é nada comparado à medida transbordante, recalcada e sacudida que o Senhor vai derramar. Quero mandar um abraço aqui para a pastora Patrícia, que entrou. Amém. Amor, Deus te abençoe. Também a irmã Lúcia. Tem mais alguém aí que o senhor queira mandar abraço? O pastor Eduardo junto, a minha cunhada Elis Melo entrou, né? O missionário, a irmã Suzy, e alguns irmãos entrando aqui. Que bom. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Aqui, pastor, olha essa benção aqui, ó. A irmã Mari Santos, Paraná, está nos acompanhando. Irmã Mari Santos, Deus te abençoe, tá nos irmã. acompanhando a gente aqui no programa. Minha mãe, pastora Lúcia, do Ministério Kadosh. A Davina Leal de Lima entrou. Também a Maniri Setter, muito obrigado igualmente para vocês. Ela disse, a pastora Patrícia falou palavra maravilhosa, pastor Marcelo, direto do coração de Deus. É isso aí, o irmão Gustavo também, do Ministério Caminho Santo, está nos acompanhando. Amém, irmão Gustavo Lopes, muito bom ter vocês com a gente aqui, Deus abençoe. E era isso aí. Amém. Mas eu queria fazer um comentário sobre a palavra do pastor, que hoje a igreja não está acostumada, a igreja de hoje não está acostumada a ser igreja fora da igreja. É verdade. Por isso que o senhor falou que tem muitos que estão se perdendo hoje. Não tem aquela força, aquele entendimento que a igreja não foi chamada para ser igreja dentro do templo, mas sim fora do templo. Fora do templo. Assim como a igreja primitiva era, nós temos que ser também hoje. Amém, né? É verdade. Ir atrás dos necessitados. A criança falou, a igreja na frente do presídio ali, fazer visitas. É isso que a igreja tem que fazer hoje, né? E se a igreja entendesse isso hoje, seria muito diferente. É verdade. É fato. Seria muito diferente. Muito se a igreja entendesse que não é dentro da igreja, dentro do templo que Deus está. É dentro de nós. Amém. Nós somos a igreja, não o templo não de o material. Prédio, né? Não é o prédio, exatamente. Era isso. Na verdade, eu creio que Deus nos tira. O que Deus pegou os homens, né? Tirou do mundo. Exato. Trabalhou, transformou, restaurou, colocou seu espírito nele, para que ele venha, trouxe ele de volta para o mundo, colocou no mundo de volta para que ele venha ser luz no meio de uma geração perdida, né? Uma geração sedenta de amor, de paz, de vida, do próprio Deus, né? É verdade. Interessante, talvez você ache diferente o que você está vendo, vários ministérios sentados e falando, mas querido, eu prego o Jesus ressuscitado. Tu prega o quê? Jesus ressuscitado. Você prega o quê, André? Jesus ressurreto. Ou seja, gente, deixa eu explicar isso para você. Talvez se você está enfraquecido, talvez se você está se sentindo sozinho, talvez se você está se sentindo a verdadeira cebola na salada de frutas, né? Tá ali só para azedar. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, não. Nós estamos conectando aqui, criamos uma ponte espiritual Canoas Viamão, e eu quero declarar, Marcelo, que essa nossa unidade prevalecerá até que ele venha, né? Eu sei que quando Cristo voltar, vai encontrar o servo Marcelo e o servo Edson produzindo. Em nome de Jesus. Né? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem um tempo agora, no tempo desta canção, examine-se e coloque a sua vida diante do Senhor, e na volta desta canção, a bênção do Senhor será liberada sobre a tua vida através desta ferramenta chamada Pastor Marcelo. Amém. Vamos adorar, André?
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, oh, oh. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Nós confiamos plenamente no Senhor. Teu poder, Jesus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nossa vida depende totalmente de Ti. Não estamos baseados no dinheiro, não estamos baseados na nossa sabedoria. E como foi pregado aqui, Senhor, queremos confiar mais em Ti, ter mais intimidade contigo para poder confiar de verdade em Ti, Senhor. Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, e aqueles também, Senhor, que nesse momento não pode estar em acesso a esta programação, nós oramos também. Senhor, Tu é o Deus onipresente, Tu é o Deus onisciente, Tu é o Deus onipotente, Tu é o Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Tu é o Deus que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Tu enviaste Jesus o Consolador, para estar conosco nestes momentos difíceis, esses momentos de crise, dizendo ao nosso coração, pelo poder do Teu Espírito: anima-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Senhor, eu te peço, nós te pedimos nesta manhã, toca os corações, meu Deus, conforta o coração abatido, o coração entristecido, conforta aquele coração que está sem esperança, Senhor, dá esperança, renova, Senhor, as forças do cansado, do fraco, Senhor, dá coragem àquele que está acovardado e melindrado diante das situações da vida, dá coragem, Senhor, porque Teu Espírito é o Espírito do poder, do amor e da moderação. Oh, meu Deus, nós te pedimos em nome de Cristo, na unção, na autoridade do Espírito Santo. Nós oramos pelos enfermos. Se você puder, coloque a mão onde está a sua enfermidade, onde está a enfermidade que está sobre você. Nós tomamos a autoridade, repreendemos a enfermidade, toda sorte de doença, toda sorte de mal. Repreendemos este vírus, repreendemos toda sorte de enfermidade, dor de cabeça, repreendemos em nome de Jesus, ordenamos que saiam em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, cobre com Teu sangue, limpa, purifica, Senhor, transforma pelo Teu poder. Meu Deus, eu libero a palavra profética, Senhor, sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher, que a partir deste momento, Senhor, tudo se faz novo sobre a Tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a palavra profética dizendo que aonde você colocar, oh, a sua mão, abençoado será. Onde você colocar a sola dos seus pés, abençoado será, porque Deus está te dando um tempo novo, em nome de Jesus Cristo, porque pela fé, nós cremos que você está se fortalecendo, está se posicionando no poder de Deus, para que você possa ver, através da sua vida, ser um instrumento, um canal do poder de Deus, para que as pessoas que estão à sua volta, possam receber desse poder, dessa unção, que emana do Espírito Santo ao seu coração, através da sua vida, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, os lares, oramos pelas famílias, meu Deus, aqueles casais que estão reunidos em casa, Senhor, aumentou o número de divórcios, Senhor, nós pedimos, Senhor, traz paz nos relacionamentos, restaura os relacionamentos conjugais, o marido, a esposa, Senhor, restaura, Senhor, vem restabelecer o amor, avivar o amor entre os casais, Senhor, a paz entre as famílias, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos nesta manhã, entregamos as nossas vidas e a vida de todos os nossos queridos irmãos e amados ouvintes em todos os 4 cantos da terra, Senhor, entregamos em Tuas mãos. Sabemos que os dias são difíceis, mas sabemos, Senhor, que temos paz em nosso coração porque Tu estás conosco. E a Tua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes as nossas petições seja tudo conhecida diante de Deus, corações, súplicas e ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Assim oramos, meu Deus, estende a Tua mão e vem visitar hospitais, vem visitar os moradores de rua, Senhor, através da Tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus oramos, Te agradecemos por esse momento, agradeço pela vida dos pastores, dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de Te servir. A honra e a glória é somente Tua, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Eu quero que você reflita nesse final de programa, mesmo com pandemia, mesmo com os desafios, Pastor Marcelo continua servindo sopa. Amém. Pastor Marcelo continua atendendo famílias. Amém. Pastor Marcelo continua ministrando, pregando. Amém. E deixando Deus usar a vida dele. Amém. Nós continuamos em Viamão como igreja na família. Enquanto os divórcios aumentam, enquanto as tribulações das famílias aumentam, eu posso testemunhar que no nosso meio, amanhã nós haveremos de celebrar aquele homem que pega a sua mulher pela mão. Amém. E 18 anos depois volta na presença de Deus e diz: Senhor, eis aqui. Amém. A mulher da minha mocidade. Amém, você consegue entender isso? Amém, Jesus.
Você consegue entender a perseverança de alguém? Amém, Jesus. É verdade. Eu sei que você deve ter pego a mão da Letícia há mais de 30 anos, e a cada dia eu pego a mão da Patrícia há mais de 30 anos. Isto é o que nós carregamos. Essa é a unção que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Estaremos celebrando aquele que é vitorioso no seu casamento há mais de 18 anos. Estaremos nos movendo como colegiado junto com outros pastores, edificando e sendo edificados. As famílias. Estaremos nos movendo dia 19 de... Não, minto, dia... Agora me travou. A Igreja na Família na Augusta. É dia 12? Dia 12, isso. Obrigado, Lê. Amém. Dia 12 tem Igreja na Família na Augusta, né? Faça contato conosco. É para fazer diferente, é para ser diferente. Não sei se era para anunciar, não sei, por azar, né? Então, gente, está acontecendo. Eu quero dizer para você que Deus está se movendo, Deus está fortalecendo os seus, e é o tempo de uma filiação que já está em nós, Marcelo, Amém, de ser manifesta, porque é uma criação que aguarda. Que Deus te abençoe. Nos vemos sábado, 9 horas, para mais um tempo do Hashtag Amém. Juntos. Semana que vem está conosco a Daisy, ela é uma irmã da Igreja Adventista, estará conosco. Amém. Ela é contadora de história, é formadora na área da educação infantil, vai falar da educação em tempo de pandemia, vai falar dos desafios da educação nesse tempo em que estão todos em casa. Que Deus nos abençoe. Marcelo, muito obrigado. Amém, André, obrigado. muito obrigado. Will, Amém, né? obrigado. Edgar, Deus te abençoe. Estamos juntos. Marrom, Letícia e a todos que estão. Volto a dizer, o programa só acontece aqui porque você está desse lado da câmera, tá bom? Fiquem Amém. na paz. Deus Nos abençoe. vemos Amém. semana que vem. Terminamos com a adoração do Andrezinho. Aleluia. Amém. Amém. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu, e não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.